Vamos tratar agora dos revestimentos cerâmicos horizontais. Momento da pavimentação. Então nós vamos falar agora sobre os pisos, né? A pavimentação ou revestimento do piso será efetuada após a conclusão dos respectivos revestimentos de tetos, paredes, vedação das aberturas para o exterior, a fim de evitar trânsito e respingos. Então aqui já estão colocadas as janelas, as portas, né? E aí fica inclusive mais fácil saber o limite ali. Mas as portas também podem ser colocadas depois do piso estar pronto. É até melhor, né? Que aí se tiver que fazer algum ajuste, aí já fica mais fácil para fazer. Mas principalmente a parte que vai para o externo, né? É bom que esteja vedado. Então a colocação das janelas, das portas principais seria interessante. Alvenarias completamente concluídas, caso sejam executadas antes do contrapiso. Instalações elétricas e hidrossanitárias concluídas. O ambiente deverá estar limpo, sem presença de entulhos, restos de argamassa ou outros materiais aderidos à base, bem como a base deverá estar isenta de pó e outras partículas soltas, tipo óleo, graxa, cola, tinta ou produtos químicos. Isso é para não atrapalhar quem estiver assentando, né? Que se tiver algumas coisas agregadas ali no piso, aí antes de a pessoa estar assentando ali, de repente tem um pedaço de massa ali, tem que trabalhar, encher uma talhadeira ali para tirar aquilo, né? Então a gente tem que estar tudo pronto, só para chegar, passar a argamassa ali e soltar os pisos. Regularização da base, contrapiso, passo a passo. A regularização dos pisos, onde vai ser colocado o piso cerâmica, deve ser feita com argamassa no traço 1/5. É o traço T4 lá da nossa tabela. Cimento, areia média, sem peneirar, e terá a espessura de 2 a 3 centímetros. Então aqui não precisa peneirar porque é no chão, né? Então, primeiro, proceda à limpeza da base, retire todos os restos de argamassa, entulho, qualquer outro material aderido. Faça a transferência de nível com auxílio de um nível de mangueira ou nível laser ou a partir do nível de referência. Então temos que tirar o nível para saber a altura que vai ficar o piso. É preciso tirar o nível da parede, pegar o nível de referência, aonde vai ficar todo o prédio, o nível que vai ficar todo o prédio, e a partir daí fazer o contrapiso. Com o auxílio de uma trena, marque a altura do contrapiso e assente as taliscas sobre a base previamente umedecida. Então aí já sabe a altura que vai ficar o contrapiso, coloca as taliscas, né, para poder depois fazer as mestras. Na hora de colocar as taliscas, guia, cuide para que a massa tenha a menor espessura possível, não ultrapassando em demasia os valores indicados. É claro que isso aqui vai depender do nível que foi tirado, né? E da altura que está o contrapiso. Então aqui nós temos esse protótipo aqui, né? De um cômodo. É uma figura meio psicodélica, que tem hora que ela fica para baixo, tem hora que fica para cima. Algumas cabeças vêm para baixo, outras para cima. Mas algumas cabeças já é mais estável, né? Isso muito depende da pessoa e do funcionamento do cérebro de cada um. Então nós tiramos o nível, né? Inicialmente nós tiramos o nível aqui e depois então colocamos as taliscas. Aqui são várias taliscas no mesmo ambiente que vai demarcar o nível de onde vai ficar o piso e as linhas mestras vão ser preenchidas aqui. Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma talisca colocada, só que uma talisca um pouquinho irregular, né? Olha só a altura dessas taliscas. O profissional sempre trabalha dentro do padrão. A espessura normal é de 2 a 3 centímetros. E ao lado vemos um contrapiso com 8 centímetros de espessura e o outro cerca de 10 centímetros. Gastos desnecessários desqualificam o profissional. Então aqui foi uma altura muito alta, né? É claro que essas taliscas, a altura desse piso, ele vai depender muito, né, da altura do nível que foi tirado, onde vai se terminar, até onde vai ser colocado
os azulejos, né? Antes da confecção das mestras, faça o polvilhamento de uma camada de cimento com uma peneira ou com as mãos, numa quantidade de meio quilo por metro quadrado, espalhando-se com a vassoura até obter uma fina película de nata de cimento para garantir a aderência do contrapiso à base, principalmente nos casos de utilização de argamassa tipo farofa. Então aqui nós temos, né, a ilustração, a rapaz jogando com uma peneira. Isso aqui parece uma peneirinha caseira, e está sendo espalhado então o cimento no chão, para que ela fique bem firme e não fique aquela depois a parte oca, né? Porque além do oco do piso, tem o oco do contrapiso todinho. Então, para evitar que o contrapiso fique solto e acabe rachando toda a cerâmica e o contrapiso e a cerâmica mesmo, aí faz essa colagem para que ele fique grudado na parte de baixo. E aqui ao lado, né, nós temos a mestra já preenchida, né? Temos aqui o preenchimento da mestra. Então aqui em cima estávamos as taliscas, e depois foi feito o preenchimento dos espaços entre as taliscas. Coloque um fio esticado sobre as taliscas para conferir a altura das mestras. Sempre puxar o fio. Faça as mestras com a ajuda de uma colher inchada, preencha os intervalos entre as taliscas, espalhando a argamassa. Então aqui nós tínhamos visto já preenchida, né? E aqui mais embaixo está sendo feito então o trabalho. Faça as mestras com a ajuda de uma colher inchada, tá? Compacte a argamassa, após sarrafeie com um movimento de vai e vem, apoiando a régua de alumínio nas taliscas. Então aqui nós temos a figura em que a mestra está sendo batida, provavelmente foi colocada uma farofa aí. A farofa é uma mistura mais seca de cimento e areia, e aí foi compactada e nivelada a altura das taliscas. Está aqui, né, passando a régua, ali ele estava batendo, e aqui na figura do lado temos então sendo passada a régua em movimentos de vai e vem. Depois preencha os espaços entre as mestras, utilizando o mesmo procedimento. Então foi feita as taliscas, foi preenchido o espaço entre as taliscas, formando as mestras. E agora é preenchido o espaço entre as mestras, que vai ser então o produto final do revestimento. Por fim, desempene a massa, deixando-a, alisando-a, dando o acabamento final no trabalho com auxílio de uma desempenadeira. Aqui do lado nós temos então uma pessoa em cima de uma tábua, né, para poder fazer o trabalho de desempenho. E é a mesma coisa de fazer o desempenho na parede, é até mais fácil, né, porque está ali no chão. Já não tem nada para cair, é só ir acertando por lá mesmo. Lembre-se de deixar a queda onde for devido. Para saber mais sobre sobre a composição da argamassa a ser utilizada em cada tipo de pavimentação, consulte a tabela geral das argamassas no capítulo das argamassas. Então nós já falamos sobre isso, né? Está lá no capítulo das argamassas. E aqui lembrando então de deixar as quedas, porque tem muito pedreiro que não sabe usar o nível, não sabe usar o plumo, né? Não sabe usar aqui no caso o nível, e acaba deixando as quedas para o local equivocado. Aqui nós temos a imagem das mestras sendo preenchidas. Regularização da base para posterior assentamento de pisos. Inicialmente faça a mestra e depois o preenchimento interno e regularização com a régua. Então nós havíamos visto aqui, né, primeiro as taliscas, se bem que essas taliscas estão ruins pra caramba, né? Aí foi feito o preenchimento entre as taliscas, aqui com a régua, aqui o movimento de vai e vem, né, para depois preencher aqui no interior. E aqui temos então aquele mestre famoso, que sempre está procurando emprego, a água correndo para o lado de dentro, correndo para dentro da residência, para dentro do prédio. E aí o mestre, você vai falar para ele, não está correndo, não está correndo. E a água está entrando, mas diz que não está correndo. Mas a água tem que sair, não pode entrar, porque aqui bate a chuva, se tiver o declive para dentro,
aí vai encharcar aonde for aqui, no caso uma cozinha, né? Vai encharcar o local. E aqui também foi um revestimento na parte externa, né? Nós, embora não estejamos ainda tratando da parte externa, mas os princípios são os mesmos. A água deveria correr para fora, né? Onde está essa flecha verde, e aí está correndo para a parte de dentro. A água do piso correndo para dentro do imóvel, deveria ir para a rua. Né? Então aqui tem uma torneira e está impostando água e voltando a água. Quer dizer que não foi dado a queda corretamente para a água ir para a rua. Então estamos aqui tratando do rebaixamento das áreas molhadas, né, que nós já vimos a ilustração. As áreas molhadas, pisos internos laváveis, bem como os pisos externos impermeáveis, deverão ser executados com caimento adequado em direção ao ralo mais próximo, de modo que o escoamento de água se efetue em toda a sua extensão, sem a formação de qualquer ponto de acúmulo. Né? Nós vimos ali que tinha ponto de acúmulo. Caso os desníveis dos banheiros, boxes e das áreas molhadas, terraços, sacadas não tenham sido considerados anteriormente, a espessura de regularização poderá variar. Geralmente utiliza-se de 1 a 2,5 cm em cada queda, isto é, caimento de 1 a 2,5% na direção dos ralos. Em locais sujeitos a lavagens frequentes, tipo banheiros, cozinhas, lavanderias, átrios e outros corredores de uso comum, os pisos devem ser executados com caimento mínimo de 0,5% em direção ao ralo ou à porta de saída. Então isso aqui são as áreas internas, né? Em locais sujeitos a lavagem frequentes, mas internos. Porque na rua existe a questão das chuvas, né, que podem ser muito intensas, e às vezes precisa de uma queda maior para eliminar a água. Mas dentro da residência, geralmente pode-se utilizar 0,5%, até para não dar problema na hora de fazer a ligação entre a parede e o piso, e não ter que fazer um rejuntamento muito grande ou ter que fazer recortes. Então utiliza-se esse 0,5% que geralmente resolve o problema. Nos boxes de chuveiro, o caimento pode ser um pouco maior, compreendido entre 1% e 2,5%. A gente sempre utiliza o menor, 1%. Ao menos que esse banheiro seja muito grande, né? Mas geralmente 1% ele resolve. Em pisos externos, aplicados sobre lajes suspensas de coberturas ou não, deve-se observar o caimento mínimo de 1 a 1,5%, dependendo da intensidade das chuvas na região. Então é o que a gente estava falando, né? Na parte externa, aí já é diferente. E aqui nós estamos tratando de laje, né? A laje ali não tem coisas que ficam em cima, né? Não tem trânsitos, ali é mesmo para tirar a queda da água. Porque se fosse no piso, aí seria maior, daria mais do que 1,5%. Aclives, caimento mínimo nos banheiros. Para evitar o transbordo das águas para outras dependências, os desníveis correrão em duas etapas. A primeira é a região do box do chuveiro e a segunda é a região da pia. A região do box do chuveiro, quer dizer, da janela em direção ao ralo da porta do box, caimento compreendido entre 1 e 2,5%. E região da pia do box em direção ao ralo mais próximo à porta. Fazendo-se o caimento desse modo, 0,5% a 2% na direção dos ralos posicionados conforme o desenho aqui ao lado, automaticamente criar-se-á um desnível na área do box do chuveiro e o resto do ambiente. Professor, mas o que quer dizer tudo isso? Não entendi nada. Bom, então aqui nós temos um desenho e nós temos duas áreas de declive. Uma é a região do box e outra é a região onde está a pia e onde está o vaso, tá? O que acontece é que, às vezes, os apartamentos, quando se faz apartamentos, nos andares superiores não se tem muito declive, né, porque ali é tudo plano. Então, a gente acaba criando um declive, um aclive artificial, utilizando esse modo aqui. Ó. Olha só, ele vem da janela para o box, tá vendo? Então aqui tem um declive. Aí, quando ele vem a outra queda aqui, do box aqui, né, para a pia, ele está alto aqui, ele formou uma escadinha, formou aqui uma escadinha que não deixa a água do box vir para esse segundo ambiente aqui, onde está a pia.
E como aqui ele está alto e está sendo rebaixado, né, está vindo daqui do box para cá, quer dizer, nós fizemos agregando massa aqui. Aqui tem massa, mais massa do que aqui, mais argamassa, né? O contrapiso aqui ele é mais alto do que aqui. E aqui no box, perto da janela, ele é mais alto do que aqui. Aí acabamos criando dois degraus. Um degrau aqui no box e outro degrau aqui na porta. Né? Porque se não tiver esse degrau aqui, esse degrau de pelo menos 1 centímetro, a hora que de repente um negócio desse top, aí começa a encher aqui, aí vai água para tudo quanto é canto do apartamento, né? Então esse é um posicionamento estratégico de queda de água. Quem não conseguiu compreender isso daqui, não tem problema não, volta a fita, porque isso aqui é importante, tá? Tem problema sim. Aclives, caimentos mínimos na cozinha e demais áreas molhadas. Nas cozinhas e demais áreas molhadas, os caimentos devem seguir em direção aos ralos se estiverem em um pavimento superior, ou para a porta de saída, conforme o caso. Confira sempre a direção das quedas, pois é muito comum o pedreiro se confundir na hora de tirar o nível e inverter o sentido do declive, né? Nós já vimos isso em duas situações. Voltando à imagem, nós vimos aqui a água correndo para dentro do ambiente, né? No caso aqui de uma cozinha, e aqui a água que deveria ir para fora, ela empoça e depois corre para dentro, né? Então foram barbeiragem aqui de quem fez esse trabalho. Impermeabilizações. As áreas molhadas tendentes a infiltrações devem ser impermeabilizadas antes da pavimentação. A superfície a ser impermeabilizada deverá estar devidamente regularizada com os caimentos deixados em direção às saídas de água. Reveja o capítulo referente a impermeabilizações para maiores informações sobre a proteção das áreas molhadas. Então, antes da gente começar a fazer o revestimento do piso, é necessário que todas as impermeabilizações estejam tudo certo ali. Já tenha sido feito aqueles sanduíches ou passado as mantas necessárias, depois que vem para essa parte do revestimento. Aí quem tiver dúvida é só voltar nas nossas aulas sobre impermeabilizações. E aqui nós temos alguns equipamentos e materiais necessários, né, que são praticamente os mesmos do revestimento vertical. Régua de alumínio, EPIs, linha de nylon, trena metálica, vassoura, torqueza, rodo, martelo de borracha, serra elétrica manual com disco de corte diamantado, nível de bolha, colher de pedreiro, piso cerâmico, argamassa, colante ou cimento, aí depende, né, do tipo que for fazer, o tipo de revestimento, argamassa industrializada para rejunte, espaçadores plásticos, conforme a tabela, né, desempenadeira de aço ou PVC, lado dentado, esquadro metálico, espátula e mais algumas coisas que com o tempo a gente vai vendo aí, né? Condições gerais para que se faça então essa pavimentação. No caso do assentamento com argamassa colante industrializada, o contrapiso deve estar concluído há pelo menos 7 dias. Já no assentamento convencional, a argamassa do contrapiso deve estar ainda úmida. Instalações elétricas e hidráulicas concluídas e testadas, impermeabilização de piso em áreas úmidas devem estar executadas e testadas. Os ralos devem estar protegidos para evitar eventuais entupimentos. Então são várias as condições, né? As instalações elétricas devem estar concluídas, né? Nós já vimos, impermeabilização, áreas úmidas, deve estar tudo testado para ver se não tem filtração, porque senão depois vai ter que quebrar o revestimento, vai ter que quebrar contra-piso, aí vai ter que quebrar também as impermeabilizações. É melhor testar tudo agora para não dar dor de cabeça depois. Os ralos devem estar protegidos, né? Que nós já sabemos, né? Pega uns pedaços de cimento ou saco plástico, coloca ali para não deixar entrar sujeira. E pode, então, vamos iniciar então a questão dos assentamentos. Assentamento com argamassa convencional. Nós vimos, né, agora há pouco que para fazer o assentamento com argamassa convencional, o contrapiso deve estar
ligeiramente úmido, ao contrário do que ocorre com a argamassa colante, que o piso deve estar seco, né? Então, sobre a argamassa do contrapiso, ainda fresca, é espalhado pó de cimento de modo uniforme na espessura de cerca de 2 milímetros. O pó de cimento não deve ser atirado sobre a superfície, pois a espessura resultaria irregular, sendo o procedimento correto deixar cair o pó entre os dedos ou a uma pequena altura, ou utilizar uma peneira doméstica, né? Nós vimos um desenho atrás que tinha a utilização de uma peneira doméstica. Ao espalhar o pó de cimento, utilizando as mãos, o funcionário deve usar luvas de borracha. Por quê? Porque o cimento come as mãos, né? Quem trabalha com a obra já sabe disso, não precisa nem fazer essa indicação. Este pó de cimento é hidratado exclusivamente com água existente na camada de regularização contrapiso, construída dessa forma a pasta de assentamento. Para auxiliar a formação da pasta, a colher de pedreiro pode ser passada levemente sobre a superfície argamassada. O piso cerâmico deve ser imerso em água limpa antes de seu assentamento. Esse piso cerâmico ele só é imerso, né, no caso do assentamento convencional, que é isso que nós estamos fazendo. Não é o caso da argamassa colante. Aí no caso do piso cerâmico ele pode ficar em tambores de água de um dia para o outro. Aí quando for assentar com a argamassa convencional, aí retira na hora que ele já está todo encharcado. Quando da sua colocação, as placas devem estar apenas úmidas e não encharcadas. Eu disse encharcada, mas é que essas placas elas não absorvem tanto assim também, né? Elas têm uma certa impermeabilidade. Após terem sido distribuídas sobre a área a pavimentar, as lajotas de piso são batidas com auxílio de um martelo de borracha. Esse método ele é muito pouco utilizado atualmente, né? Esse aí utilizava-se há mais de 20, 30 anos atrás. É muito raro ver utilizar a argamassa convencional para assentamento de piso. Utiliza-se mais sim o assentamento com a argamassa colante, que é o que nós vamos tratar agora. Assentamento com argamassa colante. Passo a passo. Prepare o emprego da argamassa colante. A argamassa colante de assentamento deve ser preparada segundo as especificações do fabricante. Assim preparada e deixar para descansar por 15 minutos, após o que é executado novo amassamento. O emprego da argamassa deve ocorrer no máximo até 2 horas após o seu preparo, sendo vedada a nova adição de água ou de outros produtos. Então isso nós já até vimos há pouco, né? Quando estávamos fazendo o revestimento vertical. Prepare a argamassa com um misturador mecânico, evitando que se formem bolinhas com o substrato seco. Aguarde 15 minutos até atingir o ponto ideal do trabalho. Então é basicamente aqui a mistura igual a do rejunte que nós vimos, né? Temos que evitar que ele se forme assim, ó, algumas ilhas ali, onde fica tudo seco. Misturar bem a argamassa, dar o seu tempo de descanso, né? Que são os dois tempos. O tempo da mistura e o tempo para a utilização. Preparar a argamassa com um misturador mecânico, evitando que se formem bolinhas. Tá, nós já vimos isso, né? O descuido no preparo da argamassa propicia o posterior deslocamento da placa cerâmica. Excedido o prazo de 2 horas, sem utilização, a argamassa não serve mais para uso. Tá? Então, aqui nós temos aqui o misturador mecânico. Tá? Pode ser feito aí num balde, qualquer recipiente que dê para fazer a mistura, né? É melhor, se for usar um balde, usa um balde redondo, não usa um balde quadrado, porque as argamassas secas fica se depositando nos cantos e aí acaba ou dando perda ou colocando para dentro da argamassa alguns pedaços endurecidos. Então utilize sempre um balde redondo, né, se for utilizar o misturador mecânico. O resultado vai ser muito melhor. E essa questão do misturador, do balde mecânico, do balde redondo, ele vale tanto para a argamassa como para o rejunte também.
Tá? Não vão fazer mistura de rejunte num balde quadrado, numa lata de tinta, por exemplo, né, que ela é quadrada, que nos cantos onde não tem acesso ali, o misturador mecânico, ele vai secar e vai ficar criando crostas, né? Com o emprego da argamassa colante, a base de assentamento e as peças cerâmicas não devem ser umedecidas previamente. Então nós já falamos sobre isso. Aí, aqui, quando for utilizar a argamassa colante, as peças devem ser utilizadas secas. Tal prática dificulta a aderência entre a argamassa, base e revestimento. Veja o que diz o fabricante. A argamassa deve ser estendida com colher ou o lado liso da desempenadeira de aço, espalhadas em cordões com espessura de aço dentado, com a desempenadeira de aço dentada em ângulo de 60 graus, numa camada uniforme de 3 a 4 milímetros, em uma área com cerca de 2 metros quadrados, conforme já explicado. Tá? Então aqui nós já vimos ali, né, uma tabela da largura do desempenadeira dentada, e aqui segue o mesmo procedimento. Assentamento das peças. Limpe o local onde será feito o assentamento. Verifique o esquadro, o nível e a paginação do ambiente. Faça as fiadas mestras. Inicie com a colocação de 2 peças em cantos opostos, encostados na parede, mas respeitando o espaço de dilação da junta de desolidarização, ou junta de união, né? E após assentá-los, vá puxando o cordão e fixe-o com prego. Lembre-se ainda de fixar uma linha perpendicular, verificando o esquadro entre elas. Então aqui nós temos inicialmente que é tirado o esquadro, né, onde vai ser feito o assentamento. Isso aqui já teria que ter sido feito, né, ou é feito no contrapiso, e aqui já deve estar tudo pronto. Depois então nós temos aqui as fiadas mestras, né, colocando uma em cada canto, para depois ir puxando em direção à saída da porta, né? Proceda ao assentamento das peças do fundo do cômodo para a porta, para evitar de pisar sobre as peças recém-assentadas. É o que acabamos de dizer, né? Aqui nós temos aqui a junta de solidarização, que nós já vimos anterior, né? No caso aqui está assentado o rodapé sobre o reboco e o piso embaixo, deixando o espaço de junta de desolidarização. Para manter um distanciamento uniforme entre as peças, faça uso dos espaçadores plásticos. Aqui os espaçadores plásticos, né? Lembre-se de deixar os recortes em locais pouco visíveis. Do lado aqui nós temos a outra figura. Veja que ele está vindo do fundo em direção à porta. Olha só, temos aqui essa figura, né? E lá nós vimos agora há pouco que temos que sair em direção à porta para que a gente não fique pisando aonde já fizemos o trabalho, né? As linhas mestras, do fundo para a porta de correio aqui. Verifique qual é o lado de assentamento da peça. Geralmente fica marcado pelo fabricante com esmalte na lateral. Aqui sempre tem um lado que ele está com o esmalte, né? Um lado que fica mais esmaltado que os outros, ou geralmente os outros não tem esmalte, ele só tem. Então indica ali qual que é o lado da peça, é o lado da forma que tiver, ficou aquela parte do esmalte. Então todas as peças têm que ser instaladas naquela mesma direção, naquele mesmo lado. Ok, pessoal? Então tem 4 lados as peças. Aí olha aquele lado mais fino, né, no perímetro em volta. Um dos lados geralmente ele tem uma marcação do esmalte ali. Lembre-se de utilizar o lado dentado das desempenadeiras em inclinação de 60 graus em relação ao contrapiso, para passar a argamassa no piso. Nós já vimos lá atrás, né, que tem que utilizar, e ainda quando for passar a argamassa, raspar os dentes no piso ali, para que fique todos os cordões homogêneos, que fiquem todos os cordões iguais. Encoste os dentes da desempenadeira na base para que os cordões fiquem uniformes. Se as peças forem maiores do que 30 por 30,
passe a argamassa no piso e no fundo da peça, de forma que os sulcos feitos na peça, com o lado dentado da desempenadeira, estejam na direção contrária dos sulcos do piso que fiquem cruzados. Então, quando nós vimos atrás que quando a peça é menor do que 30 por 30, só coloca o cordão de argamassa no piso. Mas quando a peça é maior do que 30 por 30, igual ou maior a 30 por 30, então nós passamos o cordão de argamassa no piso e passamos também na cerâmica. E na hora de colocar a cerâmica, as duas têm que ficar cruzadas, têm que ficar quadriculadas, como está aqui no desenho, né? Então a cerâmica fica com a massa numa direção e o piso em outra direção. Aí forma um monte de quadradinho. Isso tudo é para evitar que o piso fique oco. Coloque a peça em seu destino, delimitada pelos espaçadores de plástico, e vá batendo com o martelo de borracha nos cantos da placa e depois no meio, até que a peça esteja completamente assentada. Com o cabo do martelo de borracha, dê umas batidas de leve no canto e no meio para certificar-se que a peça não esteja ocada. Então, quando for utilizar esse martelo de borracha, já volto a indicar que não é para bater com toda a força que você tem em cima da peça, né? Que isso aí vai danificar a peça, a mesmo o martelo sendo de borracha. Tem gente que mete ali com todas as forças e às vezes a gente não sabe nem como é que não quebra a peça, mas sempre acaba quebrando muitas peças, tá? Então as batidas são batidas contínuas, né? Pequenas batidas de leve, tá? E aí depois com o cabo do martelo já vê se não ficou ocada, olha nos quatro cantos e no meio, porque se não olhar, depois vem o mestre de obra ou vem o dono da obra ali, bate com um cabo de vassoura, vai ver que está oco, vai arrancar aquilo lá, vai ver e vai ter que fazer dois serviços, né? É um serviço de colocar, aliás, três serviços. O serviço de colocar, depois o serviço de tirar e depois o serviço de colocar de novo. É melhor fazer uma vez só. Aqui temos mais uma ilustração, né? Há ceramistas, pedreiros que mantêm o ambiente sujo de propósito para esconder peças lascadas e pisos ocos. Fique de olho. Olha aqui, essa imundícia aqui, ela tem uma razão de ser. Tá? Tem pessoal que mexe com acabamento e quer esconder então o material danificado, aí enche de sujeira e só a hora que eles for embora que descobre. Vamos manter sempre o ambiente limpo até para mostrar a boa fé de que está se fazendo tudo direito. Então, prosseguindo, mantenha as peças em um mesmo nível. Para isso, utilize a linha mestra. Então ocorre às vezes de que está sendo assentado, que você bate de um lado e levanta do outro, né? Às vezes o pessoal dá aquela cacetada forte, ou mesmo ainda, às vezes é um problema do próprio piso, que ele veio um pouco empenado, aí de um lado e do outro eles não se acertam. Mas no geral, eles se acertam, eles têm que ficar no mesmo nível, basta colocar a linha mestra e ir puxando com a linha que ele fica tudo igual, né? Usa os espaçadores e as linhas. Limpe a superfície das peças com um pano úmido, estopa, esponja, retirando todo o excesso antes do endurecimento da argamassa. Essa argamassa ela acaba danificando o esmalte da cerâmica, tá? Então ela tem que ser retirada antes de secar. Porque depois que for retirar, a hora que retira a argamassa já sai um pedacinho de esmalte junto, né? Depois faça o rejuntamento. O rejuntamento nós vamos dar mais algumas dicas mais à frente, né? Proceda à limpeza da superfície do revestimento, cortes e furos nas peças. Proceda-se à limpeza e a superfície do revestimento. Nós estamos falando disso, né? Cortes e furos nas peças para passagens de instalações e arremates devem ser feitos com equipamento próprio para esta finalidade. Então aqui nós temos o cortador de cerâmica. E aí eles cortam cerâmica e também cortam porcelanato. Já vi cortar porcelanato com esse equipamento aqui. Corta bem. A espessura regular das juntas é garantida através do uso de espaçadores plásticos. Tá? Então aqui sobrou só a limpeza mesmo, né?
Na colocação dos revestimentos em áreas molhadas, cuide para não perfurar o piso impermeabilizado ao fixar os pregos para alinhamento. Então, olha só, principalmente as áreas molhadas, nós já sabemos que são os banheiros, né, são os lavabos, áreas onde é colocada a máquina de lavar, tanque, cozinha. Então, quando está se fazendo o revestimento, antes é feito antes do contrapiso é feita aquela impermeabilização. E às vezes o pedreiro vai fixar um prego ali e acaba furando, perfurando até onde está impermeabilizado. Tem que tomar cuidado para não chegar tão profundo ali. Bate o prego na superfície para chegar só no contrapiso, não para chegar lá na parte em que tem a impermeabilização. Senão ele faz o trabalho dele lá e depois tem que corrigir, tem que arrancar tudo porque vai vazar para um outro apartamento, se for apartamento, né? Ou para algum outro lugar. Cuidado, alguns pedreiros escondem peças ocas ou danificadas no meio da sujeira. Mantenha o local limpo. Então, isso aqui é o que acabamos de falar, né? A gente já vê até que o cara é porco, às vezes até por má fé. Então, vamos manter o local limpo para ficar bem claro que não está se escondendo lá peça trincada, nem peça oca, né? Tabelas de espessura das juntas. A espessura regular da junta será garantida através do uso de espaçadores plásticos de acordo com a tabela ao lado, né? A não observância das medidas mínimas dessa tabela ocasiona a quebra do esmalte na beirada dos pisos, em razão da dilatação e contração natural da construção durante as estações do ano. Então aqui é aquela mesma tabela que nós vimos agora há pouco ali no revestimento vertical, né? Então nós já vimos que se não utilizar a espessura correta, vai dar problema, vai quebrar o esmalte. E aqui no texto, né, nós estamos colocando que durante o ano, né, com a mudança das estações, mas isso não ocorre, não demora tanto assim não. A partir do momento que já colocou ali, já começa a sofrer pressão a peça, e dependendo do local, a estação do ano mesmo, né, ele já começa a estourar o esmalte das beiradas. É melhor então utilizar a medida correta, né? Tanto para evitar que o esmalte ele se quebre, como o estufamento das peças. Nós vimos que as peças, quando ela não tem o espaço para dilatação, elas acabam se levantando. Nós já vimos essa ilustração, né? Que elas se levantam. Vamos utilizar então, de acordo com a tabela. Aí o pedreiro que se acha esperto, né? Nós falamos, não quer utilizar a tabela, mas quem manda é o proprietário, o mestre de obras tem que seguir essas tabelas para não ter problema também, né? Com o seu cliente ou com o seu patrão. É melhor utilizar a tabela para evitar problema, porque se utilizou corretamente e deu problema, fala, não, eu fiz do jeito que está indicado, né? Do jeito que as normas da BMT é desse jeito. Aí se deu problema, o problema é com o piso, não é comigo, né? Agora, se você não utiliza a tabela e aí começa a quebrar o esmalte ou o piso começa a saltar, aí vai cair nas suas costas, né? Vamos utilizar a tabela, que já teve um monte de engenheiro, fizeram um monte de testes e aí chegaram a essa conclusão, já tiveram todo o trabalho de pesquisa só para a gente utilizar. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.